o perdão da cruz. O perdão da cruz. Quando eu fico vendo o Senhor Jesus Cristo lá na cruz, no meio de dores e sofrimento, o que eu vejo? Antes eu via um Jesus coitado, mas hoje eu vejo amor e misericórdia, um coração tão, tão bom. Eu fico maravilhado com Jesus naquela cruz. Ele, mesmo sendo totalmente justo, santo, correto, ele foi injustiçado por nossa causa, por causa das nossas iniquidades. Ele, o justo, tomou o lugar dos injustos. 1 Pedro 3,8, não precisa ficar anotando, depois vocês podem ver, eu vou mandar um estudo. 1 Pedro 3,18 diz assim: pois também Cristo morreu. Deus fala sobre a cruz, uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. O justo morreu pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. A cruz sempre tem esses antônimos, esses contrários, esses paradoxos. Zeca, morto mas vivo. A cruz é o justo morrendo pelos injustos, para que os injustos se aproximem de Deus como justos. Entendeu? A cruz é a imputação da justiça. Esse verbo bíblico, imputação, significa colocar na conta. Deus pegou a justiça do seu Filho e colocou na nossa conta. Por isso nós somos justificados pela fé. E quando nós somos justificados, nós temos acesso a Deus. A cruz trouxe um benefício tão grande. Ninguém poderia se aproximar de Deus se não houvesse a obra da cruz. O débito nosso, por causa do pecado, caiu na conta de Jesus. E o crédito que ele tinha caiu na nossa conta. Eita, coisa boa, hein? Isso é graça pura, não é não? A dívida que era contra nós foi paga, liquidada. Colossenses capítulo 2 fala isso, lá na cruz. É por isso que, mesmo tendo sido pecador, hoje eu posso ir para Deus, meu Pai, e olhar para Ele como um filho que não deve, porque Jesus pagou a minha dívida. O homem que não conhece a obra da cruz, Zeca, está em grande dívida perante Deus. Graças a Deus nós não temos mais. Amém. Jesus levou, pagou. Se houve alguém, já que não mereceu ser julgado e condenado injusta e maldosamente, esse alguém foi Jesus. Priscila, ele nunca pecou. Olha lá, eu vou ler aqui rapidamente. 1 Pedro 2,2 diz assim: Jesus não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Nenhuma palavra ruim, nem ele não pegou com atitudes, nem com língua. Não cometeu pecado, diz a palavra. Hebreus 4,15 diz: ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Sem pecado. 2 Coríntios 5,21 fala: aquele que não conheceu pecado, aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus não merecia aquela morte, mas ele a tomou para si, para que você e eu pudéssemos viver. Devemos compreender a cruz, meus irmãos. Aquela morte não era dele, era tua, era minha, era nossa, mas ele a tomou para si, para que você e eu possamos viver.
Cruz, Marcia, é Jesus nos amando e morrendo para que nós possamos viver e amar. Cruz é uma troca, Marcos, baseado no amor. A vida que ele tinha, ele a deu para nós, e a morte que nós tínhamos, ele a tomou para si. Houve uma troca. Por isso que eu dou tanto valor ao amor da cruz. A cruz também é um inocente perdoando os injustos, os culpados. É isso que eu vejo na cruz. Não sei se vocês reparam um pouquinho, mas a cruz, ela funciona do lado contrário à nossa lógica, à nossa imaginação, à nossa vontade, ao nosso costume. A cruz é o contrário. E eu percebi que a vida minha no passado não funcionou porque eu não segui os princípios da cruz. Eu seguia os meus próprios anseios, lógica, razão, vontade. Quase sempre a humanidade está no sentido contrário ao que Jesus foi naquela cruz. A minha vida começou a funcionar depois da cruz, porque eu comecei a seguir o Senhor. E o Senhor me conduz de maneira diferente da que eu penso, da que eu quero. Renúncia, negar a si mesmo, morrer para si. Mas aí que começou a funcionar a minha vida, em todos os sentidos, dentro de casa, fora de casa, em qualquer lugar, no trânsito, começou a funcionar. Um dos maiores erros, José, que as pessoas cometem diz respeito ao perdão. É sobre isso que estamos falando hoje. A maioria pisa na bola quando se trata de perdão. Nós costumeiramente tratamos o perdão baseado na nossa lógica. Foi você que errou. Ele está errado. Razão, lógica, justiça própria. Estou magoado, sim. Emoção, sentimento. Não vou perdoar. Sai daqui. Ninguém falou isso, não. Acho que não, né? O perdão não depende da nossa razão, da nossa lógica, da nossa emoção. O perdão é um comando de Deus, é uma ordem de Deus. Você não tem o direito de achar que deve ou não deve, você só deve. Em se tratando de perdão. Estou sendo franco, direto, tá bom? Amém? Mas eu quero dizer que obedecer essa ordem do Senhor Jesus é tremendamente benéfico para você. Tudo que o Senhor fala, faz, porque vai ser bom para você. Se Ele falou para perdoar, perdoe, vai ser bom para você. O perdão é um poderoso remédio que cura a nossa alma, liberta a nossa alma. Perdoar é deixar ir o que te ofendeu. É você se tornar livre da pessoa que te ofendeu. Enquanto você não perdoa, você tem raiva. Você encontra a pessoa, você começa a tremer, dá vontade de dar um tiro. Não é não? Passa um ano, de repente encontra lá, em frente às casas, canja que joga o sapato na cabeça dele. De raiva. Volta. Escravidão, escravidão, sempre escravo. Isso é miséria. Deus não quer que você viva escravo da pessoa que te ofendeu. Se você não perdoar, além da mágoa que está no seu coração, você fica escravo dessa pessoa. Por isso, perdoar é liberar. Deixa ele, solta, e você fica livre. É muito bom perdoar, gente. Amém, amém.
Perdoar é uma necessidade dentro de casa, na sociedade, até mesmo dentro da igreja. É algo que está se perdendo. É uma preciosidade que os cristãos precisam resgatar. As pessoas não ficam travadas, amarguradas, revoltadas. Está havendo muito feminicídio nesses últimos tempos, porque as mulheres estão aqui de tanta injustiça e maldade, e elas querem fazer justiça própria, cheia de ódio, de raiva, de ressentimento. Falta perdão. Se há uma mensagem benéfica para as mulheres do século XXI, minhas queridas irmãs, perdoem os seus ofensores. O mundo vai no sentido contrário, quer que elas sejam poderosas e vão para cima, e é briga, guerra, um matando o outro. É isso que o diabo quer. Mas Deus não quer isso. Deus quer curar, libertar. O Senhor Jesus, Ele deu ênfase a essa palavra perdão. É bíblico. Uma senhora casada há 20 anos, ela sofreu traição do marido muitas vezes. Ela casou com um crente de fachada, mentiroso, trambiqueiro, infiel. E toda vez ele vinha lá pedir perdão para ela e exigia que ela perdoasse, porque ela era membro de uma igreja evangélica. Tinha cara dura de cobrar da esposa perdão porque ela era crente. Ela não aguentava mais. E esse marido, Jaque, ele ia pedir perdão, sabe por quê? Porque ele não queria separar dela, ele não queria que ela se separasse dele. Por quê? Porque ele vivia amando. Porque para ele era cômodo. Ela sustentava a casa. Ó, din-din. Ele vivia na boa, não fazia nada, traía e ainda ficava aproveitando da esposa. A esposa trabalhando o dia inteiro. Para ele estava bom demais, né? Ela secando por dentro, amargurada, triste, trabalhadora, cansada, foi falar com o pastor. Não aguento mais essa vida, não aguento mais. Não aguento mais meu marido. Não vou mais perdoar ele. Chega! Acabou. Por que eu devo perdoar alguém que vive me traindo? Por que eu vou perdoar se logo depois ele vai trair outra vez? Na mesma semana? Pastor, eu devo perdoar um homem como esse? Ele não merece. Do ponto de vista daquela mulher, parecia uma coisa esquisita. Você perdoaria um homem desse? Cara de pau, o tempo todo traindo, mentindo. É fácil, meu irmão? Nem um pouco. Nem um pouco. É por isso que o pastor levou essa mulher para a cruz, para entender um pouquinho como funciona o perdão de Deus. Ela passou muitos anos na igreja, mas a igreja não pregava a mensagem da cruz, então ela nunca teve uma resposta, uma solução. Só sofreu.
muitos continuam com dúvidas, problemas e revoltas porque não conhecem a obra da cruz mais. A cruz é a resposta para as maiores dúvidas da humanidade. Encontramos respostas para indagações da religião, da salvação, da prática cristã, da família e tantas outras coisas mais. Deus revela, como se falou no domingo passado, hoje também. A cruz satisfaz, a cruz comprova, explica. Eu vejo que enquanto eu não conhecia a obra da cruz, eu era um insensato, eu era uma pessoa em conflito comigo mesmo, com a sociedade, com a igreja. Agora veja bem, lá naquela cruz, o injustiçado Senhor, sabendo que o que os homens precisam é do perdão, a primeira coisa que ele fez foi pedir para Deus perdoar. A sequência das coisas bíblicas não estão de graça. Tudo é correto, tudo tem um significado. Para Jesus Cristo crucificado, uma das prioridades em termos de necessidade do homem é que ele seja perdoado. É o perdão. O primeiro grito que Jesus deu na cruz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Naquele momento que os soldados cravavam Jesus, naquele momento de tanta dor, tanta dor, tanta dor, ele estava liberando perdão no momento de sofrimento, no momento de dor. E no grego, o verbo que aparece lá no original ali é ato contínuo. Em outras palavras, o desejo que Jesus tinha que os homens fossem perdoados por Deus era tão grande que, enquanto os soldados pregavam ele na cruz, ele orava continuamente: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa, Pai, perdoa, Pai, perdoa, Pai, perdoa. Tamanho o desejo que Jesus tinha pelo perdão de Deus aos pecadores. Entende? Jesus sempre se importou com o perdão. Ele vivia ensinando e vivia praticando o perdão. Tanto que no Sermão do Monte, quando ele ensinou a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, ele fala: perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Lembra? Ele praticava. Quando ele curou o paralítico, ele falou assim: filho, os teus pecados estão perdoados. Ele disse para aquela mulher que ungiu os seus pés, a pecadora daquela cidade, ele disse assim: perdoados são os seus pecados. Jesus praticava o perdão o tempo todo. Efésios 4,32 diz assim: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-os uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Estou falando de um assunto que está no coração do Senhor, no coração da Bíblia. Amém. Aquela irmã que era traída, ela entendeu a colocação que o pastor fez sobre a cruz. Jesus nunca traiu, mas foi traído. Mesmo assim, ele perdoou. O Espírito começou a falar no coração daquela mulher amargurada, traída.
E quando ela entendeu o perdão da cruz ali, o Espírito Santo curou e libertou aquela alma. Ela pode crer que, como Jesus, ela podia perdoar seu marido, assim como Jesus perdoou os seus algozes, seus inimigos. No meio de traição, injustiça e bondade, Jesus liberou perdão e ela entendeu isso. O perdão é como a graça, a misericórdia, o amor, que são dados para quem nada merece. Para quem nada merece. Só estamos aqui porque Deus deu gratuitamente sua graça, sua misericórdia, seu perdão, seu amor, porque nós não fizemos nada para merecer, e mesmo que fizéssemos de tudo, nós não mereceríamos. O perdão não é para quem merece. O perdão é para quem não merece mesmo. Quando a igreja aprende a perdoar, ela será curada da maldita. A cruz é a prática do perdão que traz a cura que o mundo ainda não conhece. A medicina não pode fazer o que o Senhor faz por intermédio da sua obra na cruz. Por longos anos eu achei gozado lá em Marcos 2, quando Jesus fala para o paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. O cara era paralítico. Se fosse eu falar: levanta, pode ir lá, já está curado, não seria lógico isso? Sim, sim. Mas de repente ele fala: os teus pecados estão perdoados. Parece fora de contexto. Mas Jesus sabe que o perdão de Deus para os nossos pecados cura as iniquidades provenientes do pecado, que nos trazem maldição, que nos trazem desgraça. Tudo começou do pecado. E Jesus vai lá na raiz. Pai, perdoa. Filho, seu pecado é perdoado. O perdão é poderoso. É o antídoto, é o remédio, é o que o mundo precisa. Todos nós precisamos do perdão. Sabe por quê? Porque, em última análise, todo pecado é contra Deus. Todo pecado é contra Deus. Uma senhora, Maria, ela tinha 4 filhos pequenos. Ela vivia debaixo de perseguição, maldade, maltrato do próprio marido. Que desgraça, que vida miserável. O próprio marido batendo diariamente na esposa. Não foi à toa que ela chegou, o pastor falou assim: minha vida é tão desgraçada, por que Deus permite isso? Eu não acredito mais em Ele. Não quero mais ir na igreja. No meio do sofrimento, aquela irmãzinha entregou os pontos. Perdeu a fé no meio do sofrimento. E novamente a cruz, Priscila, foi ministrada no meio do sofrimento. Jesus não perdeu a fé. Ele pediu ao Pai para perdoar. É possível perdoar no meio do sofrimento.
meio da injustiça, no meio da dor, já pensou, Marcos, um pai tem um único filho de 5 anos e vem um carro e começa a bater, massacrar e matar o filho? Que dor para esse pai. No meio da dor é possível perdoar. A nossa lógica diz não, mas a cruz diz sim. É isso que Jesus me ensina, meus irmãos. Jesus me ensina a confiar em Deus, ainda que Ele esteja passando por circunstância que eu não entendo. Por que meu filhinho está sofrendo? Por que minha esposa está sofrendo? Podemos ter fé em Deus no meio do sofrimento. Quero só terminar dizendo para você nunca reter o perdão. Perdoa quem quer que seja. Não importa o que tenha feito com você, perdoa. O Senhor Jesus podia mandar uma legião de anjos e acabar com tudo aquilo na cruz. Ele poderia perdoar do que fazer justiça própria. Eis o caminho da vitória. Libere perdão. Perdão é para os vitoriosos. Vingança e ódio são para os derrotados. Então, meus irmãos, nunca esqueçam que Jesus nos ensina sempre a perdoar, mesmo em meio à injustiça e dor. O perdão da cruz sempre tem que ser rápido, sincero e verdadeiro. Você vai descobrir a bênção que o perdão traz para a sua vida e a sua família. Que não haja raiz de amargura, ressentimento, vingança, mas haja perdão. Em nome de Jesus, fala com amor e fala a verdade para o seu bem. Vamos orar. Se há alguém para você perdoar, é agora. Perdoe. Libere perdão. Independente do seu sentimento, da sua razão, simplesmente perdoe. Faça isso agora. Em nome de Jesus.